não tem cafezinho, porque eu já comi, na verdade. Vou me arrumar, porque eu vou gravar uma publicidade, que é de cabelo. Tô até esperando o meu cabelo secar aqui. Enquanto isso, eu vou fazer uma aqui e fala. Começando pela base. Deixa eu começar a aplicar, senão, né, eu fico falando e esqueço da maquiagem. Pedi pra vocês me mandarem perguntas. A primeira foi essa daqui, ó. Fala mais sobre como você perdeu o medo de dirigir e como se sente realizando isso. Às vezes nós vemos você um pouquinho insegura, mas você não desiste, não se apavora. Você persiste e vai embora. Tô começando a dirigir e você é minha motivação. Ai, eu recebo várias mensagens assim, de gente que tá começando a dirigir, daí fala que tá se inspirando em mim. Então, gente, realmente, não quer dizer que eu perdi 100% o medo. Eu ainda tenho medo de dirigir, ainda fico tensa quando eu vou passar por alguns lugares que eu sei que eu não tenho experiência. E eu tô indo na cara e na coragem mesmo. Eu acho que eu tô fazendo uma das coisas mais difíceis, que é você dirigir sem ter muita experiência e usar o Waze junto. Cara, isso é pros fortes. Porque, por exemplo, quando você tá dirigindo, você tem que prestar atenção em várias coisas. É no carro de trás, é no carro do lado, é no seu carro, é na frente. É pra trocar marcha, porque meu carro não é automático. É no sinal, é no pedestre. E aí, você ainda tem que prestar atenção no Waze. Muitas vezes o meu ouvido parece que não tá nem funcionando. E aí o Waze me manda dobrar, eu não presto, não consigo prestar atenção. Ele fala, daqui, sei lá, 300 quilômetros. Eu vou lá saber o que é daqui 300 quilômetros, gente. Então parece que meu ouvido meio que desliga. Muitas vezes a minha mãe tá do meu lado e ela não sabe ver o Waze. Eu fico nervosa. Ela fica nervosa também, rola uma tensão no ar. Gente, mas é mais forte do que eu. Às vezes eu passo a rua, entro na rua errada. Mas enfim, vivendo e aprendendo, né? Muita gente falou pra eu usar o Google Maps. Só que já aconteceu de eu usar o Google Maps e ele fechar do nada, enquanto eu tava no trânsito. Eu ainda tenho que me entender com esse aplicativo. Ele fechou e ficou só o áudio. E pra mim é mais fácil olhar a tela do celular pra eu tentar acertar qual é a rua que tem que entrar. Porque dizem que o Google Maps ele coloca menos em lugares perigosos, né? Não sei, não tenho certeza. Mas enfim, o que mudou de antes pra agora é que antes eu deixava o medo tomar conta de mim. Agora eu não deixo. Se eu tiver que ir em algum lugar que eu sei que eu posso ir dirigindo, mesmo que eu não saiba o caminho, eu falo, não, eu vou. Porque se eu não for, só ficar dirigindo aqui em volta, eu nunca vou ter experiência. Ainda não fui pra tão longe, porque ainda não teve essa necessidade de ir. Mas eu quero muito separar um domingo, né, que a rua tá menos movimentada, e ir sozinha, sem ninguém me estressando no meu ouvido. Aproximei um pouco mais pra vocês verem melhor a maquiagem. E vocês estão vendo a bagunça ali atrás, né? Porque eu vou gravar um vídeo da Shein, eu deixei as roupas separadas ali pra não esquecer nenhuma. Perguntaram também sobre eu ter sonhos. Perguntaram muito essa pergunta. Cadê? Que eu não tô achando agora de novo. Não tô achando a pergunta, mas é porque vocês mandaram várias. Mais uma pessoa perguntou se eu já sonhei com alguma coisa que aconteceu. Tipo assim, ter antena parabólica boa. Muito! Gente, demais! Isso acontece frequentemente, de eu sonhar com alguma coisa e dias depois ela acontecer. Teve uma vez que me marcou muito, que eu sonhei que um amigo tava no hospital. E não é um amigo assim que eu falo todos os dias. E eu contei pra ele. Daí ele ficou até rindo e tal. Passou uns 2 dias. Ele foi internado, teve que fazer um procedimento de urgência, assim, de última hora. E eu tinha sonhado, dizem que quando você sonha, você tem que prestar atenção também no sentimento que aquele sonho te traz. Se é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Eu tinha tido uma sensação muito estranha, sabe? Coisa ruim mesmo. Não era um sentimento de leveza. Já aconteceu também de eu sonhar que uma amiga minha tinha brigado com a mãe dela. E aí eu chamei ela e falei, tá tudo bem com você, com a sua mãe e tal? Ela falou que tava tudo bem. De novo, passou poucos dias. O que eu tinha sonhado aconteceu, que era ela vindo me contar que tinha se desentendido com a mãe dela. E eu tinha contado também, falado pra ela que eu tinha sonhado isso. Fora muitas outras coisas. Dizem, eu acho que é na psicologia, né? Tem uma linha da psicologia que diz que a gente sonha tudo aquilo que a gente quer que aconteça ou aquilo que a gente tem medo que aconteça. Só que eu acredito que os sonhos, eles dizem muito mais do que isso. Eu acho que isso é mais do que comprovado. Muitas pessoas sonham coisas que acontecem. E já perguntaram também da minha intuição, se eu tenho intuição boa. Minha intuição é muito boa, felizmente ou não. Às vezes alguém vai me falar alguma coisa, só que já faz tempo, tipo, semanas atrás eu já tô sentindo que a pessoa vai falar aquilo. É muito estranho, né? Porque existe a intuição e existe a paranoia. E a gente que é mulher é muito boa, né, na intuição. Mas às vezes a gente confunde e deixa a paranoia tomar conta. Eu acho que a intuição é algo que você não força, que ela vem assim do nada.
Você não sabe que você tá sentindo aquilo, mas você tá sentindo que talvez vá acontecer. Agora a paranoia não, é algo que você fica forçando, você fica pensando. É muito estranho, não sei dizer. Hoje em dia eu aprendi a ouvir mais a minha intuição, mas antes eu não ouvia não. Eu fazia o que dava na minha telha. Fizeram mais outra pergunta relacionada a isso, deixa eu ver. Ah, ela tá perguntando aqui, ó, que eu tenho esse lado espiritual, se eu já quis me aprofundar, ler a respeito ou em algum centro espírita. Ela falou, porque eu leio o tarô cigano, amo o povo cigano, gostaria de saber se você tem intuição afiada como eu, já tive sonhos premonitórios. Essa daí foi da passada, né? Dos sonhos. Teve mais de uma pessoa que perguntou sobre sonhos e muitas pessoas vivem me perguntando, porque uma vez eu fiz um vídeo de 50 fatos sobre mim, que é muito antigo, que eu contei que eu sei ler baralho cigano, gente. E eu não toco muito nesse assunto, porque eu acho que as pessoas associam isso demais à religião. E não tem a ver com religião, eu simplesmente aprendi. Tanto é que eu não frequento nenhuma religião no momento. O baralho cigano é um tipo de baralho, é um oráculo, né, que você usa bastante da sua intuição. E a minha intuição é muito boa. Eu tenho até hoje, o Thiago vem aqui, ele perturba a minha cabeça. Joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim, joga pra mim. Várias vezes eu já acertei pra ele. Qualquer hora. Eu já fiz um vídeo falando isso? Eu não lembro se a gente já contou ou não, mas eu já acertei várias coisas pra ele. Só que dificilmente eu jogo pra mim. Eu aprendi muitos anos atrás, acho que foi em 2012, na época do Orkut, que tinha as comunidades. E aí foi de curiosidade mesmo, baixei a apostila, comecei a ler, porque as cartas elas têm significados, né? E aí você vai desenvolvendo, aprendendo a usar a sua intuição. Tenho muitas amizades de gente da área esotérica, então eu sei um pouco do tarô também. E é sobre isso. Só que eu não fico falando sobre esse assunto, porque como eu disse, eu acho que tem várias pessoas de várias religiões que me seguem. Muitas pessoas, acredito que não todo mundo que assista meu canal, mas tem uma parcela assim que tem preconceito, que é assim, ó, em relação à sua religião. Eu não acho que é por esse caminho, sabe? Tem muita gente que gosta de apontar o dedo pro outro. E eu acho que isso é muito pessoal, a sua espiritualidade, a sua religião. E no final das contas, tá todo mundo buscando um fortalecimento, um porto seguro para no momento difícil que você estiver passando. A sua fé, você não tem que colocar a goela abaixo da outra pessoa. Tem muita gente que faz isso. Eu vejo em rede social, quando postam coisas, eu olho os comentários e o pessoal faz cada comentário que eu acho péssimo, quando na verdade devia todo mundo ser amigo, cara. Porque ninguém tem uma verdade absoluta. Por exemplo, uma religião acredita que existe o céu e o inferno, a outra acredita que existe vida após a morte. Ninguém tem certeza do que existe de verdade. Uma hora a gente vai ter, eu e você, né? Porque a gente vai morrer, a gente vai confirmar. Deus me defenderá. Mas ninguém tem essa certeza pra enfiar a goela abaixo do outro, o que acredita ou não. E assim, eu acho que a religião, a espiritualidade é algo pra fazer o bem pra você mesmo, pra fazer o bem pro outro, e não pra criar discórdia, briga, assim. Eu não frequento nenhuma religião, já conheci várias. Olha, eu esquecendo da maquiagem, calma. Já conheci várias, eu já fui na católica, na evangélica, na Testemunha de Jeová, já fui no centro espírita, no kardecista, né? Já fui na Umbanda, nunca fui no candomblé. Eu tenho vontade de conhecer outras, é um assunto que me desperta muita curiosidade, eu acho que enriquece a gente saber mais, sabe, sobre isso. Se eu fosse escolher uma, eu seria kardecista. Inclusive, uns meses atrás eu tava até pesquisando um aqui perto de casa pra poder frequentar, porque eu acho muito bonita a visão que eles têm da vida, a forma que eles justificam os acontecimentos. É o que eu mais me identifico, mas outras pessoas se identificam com outras religiões também. Um dia desses eu tava na igreja, eu fui lá na igreja de São Francisco de Assis, que tem aqui por perto também, quando os meus bichinhos estavam mal. Fui lá, assisti o culto. Então assim, eu sou aquela pessoa que acredita em tudo. Acredita em Deus? Sim. Acredito no universo? Sim. Acredito em energia também. A única coisa que eu realmente não acredito é no diabo. Que existe assim uma pessoa, uma personificação do diabo. Eu acredito que tem gente ruim e acredito que tem energias ruins que afetam a gente se a gente não estiver protegido. Agora, acreditar que existe o diabo, eu não acredito. Mas de resto, eu acredito em tudo, gente. Então, vocês já me viram fazendo a limpeza da casa, porque eu gosto dessas coisas meio good vibes. Eu tenho um pezinho no lado... no lado, como eu falo, não é hippie, no lado místico da coisa. Eu gosto disso tudo. Tem meus cristais aqui em cima. E sem contar que eu tenho uma intuição muito boa, né? Isso tudo tá ligado, assim. Mas é basicamente isso. Próxima pergunta. Gente, tá um calombo aqui embaixo do meu olho. O que rolou?
Próxima pergunta é: como faz pra estar com a autoestima sempre em alta? Péssima resposta que eu vou dar agora, mas a minha autoestima não está sempre em alta, pelo contrário. Eu não acho que eu tenho autoestima nessas coisas, não. Talvez pelo fato de eu trabalhar com beleza, aparecer sempre assim, arrumada, a gente liga muito a autoestima ao externo, né? E aí vocês veem a gente que trabalha com a internet sempre montada, na maioria das vezes, parece que a gente tem autoestima de milhões. Mas pelo contrário. E eu aprendi na terapia que muito da nossa autoestima é afetada pelos nossos próprios comportamentos com a gente mesmo. Por exemplo, se comparar e muitas vezes fazer comparações injustas. Se você for uma mulher mais velha e aí você fica se comparando com uma menininha muito mais nova em relação à aparência, à pele e tudo mais, ali você já tá acabando com você mesmo. É um livro, inclusive, que fala sobre isso, que se chama... Esqueci o bendito do nome do livro. Se eu lembrar até o final do vídeo eu vou falar. Mas é sobre amor próprio. Outra coisa que a gente faz que acaba afetando a nossa autoestima: não se presentear. Por exemplo, você teve uma conquista muito importante pra você e aí você não dá valor àquilo, você não se presenteia por aquilo, mas você vê dos outros e você acha o máximo. Próxima coisa que também tem muito a ver é você ficar se martirizando, se punindo. Quando você erra, você se sente a pior pessoa do mundo, você não se acolhe, não passa aquele paninho pra você, né? Porque todo mundo erra. E aí isso também afeta na sua autoestima, porque tudo tem a ver, principalmente, como eu falei no meu vídeo de Espadei, com o nosso interior. E é algo que eu também tô aprendendo, gente. Muitas vezes eu me sinto pra baixo, me sinto inferior. Tem dias que eu não estou nada bem, que eu não me sinto merecedora de certas coisas. E é um processo. Então eu tenho poucas dificuldades de dar conselhos em relação a isso, mas eu tô contando pra vocês o que eu falo um pouco na terapia, né? Que a terapeuta falou pra mim, na verdade, não o que eu falei, mas o que ela me ensinou e comentou comigo, pra poder dar um help aí. Próxima pergunta: existe alguma marca que você gostaria de trabalhar? Existe, mas assim, essa marca é tipo uma panelinha. Na verdade acontece muito com várias marcas. Uma panela que tá sempre os mesmos influenciadores mostrando sempre os lançamentos e que eles não dão abertura praticamente pros outros. E não sou só eu que comento isso, eu já vi outras meninas comentando. Eu não vou nem citar o nome dessa marca. Não é só uma marca que faz isso, tem outras também que fazem, mas enfim, por algum motivo eles não dão abertura para outros, então eu não posso nem ficar me iludindo, né? Apesar de ser marcas que eu gosto muito, que eu uso muito aqui, uma coisa que você não pode ficar criando quando você trabalha com a internet é expectativas, porque no começo eu criava muito. Por exemplo, mandar um e-mail de trabalho. Aquilo dali é só um e-mail, não quer dizer que vai fechar o trabalho. Várias meninas passam por isso. E aí você fica na expectativa daquele trabalho ser fechado, de acontecer aquilo. E às vezes não acontece. Porque pra quem não sabe, a marca tem uma agência. Assim como nós influenciadores também temos uma agência. E aquela agência cota vários influenciadores para fazer o trabalho. E a marca que muitas vezes escolhe. Muitas vezes não, na maioria das vezes. Acho que 90% das vezes. São eles que escolhem. Então, muitas vezes, quando você recebe o e-mail, é só para saber quanto vai ser, se você tá dentro do perfil daquele trabalho. Então, no começo eu lembro que eu ficava muito chateada, porque eu achava que ia acontecer o trabalho e não acontecia. Hoje em dia a gente já tá acostumado, né? Nossa, meu olho não pode ficar bugado. Eu nem sei se fazer delineado vai combinar exatamente com o look que eu quero mostrar. Gente, tá cada vez ficando maior, olha aqui. Acho que eu não vou passar nada, eu vou gravar o vídeo que eu tenho que gravar e depois terminar o trabalho. Sacanagem! Como é que eu vou disfarçar isso? Eu vou ter que botar gelo, eu vou tirar minha maquiagem. Próxima pergunta. Agora que já realizou o sonho da casa própria, qual a sua próxima meta? Ela falou que não tem Instagram, só me acompanha pelo YouTube. Falou pra eu não postar as coisas só lá, porque daí eu falo, vai conferir no Instagram, e ela fica perdida. Isso acontece muito, né, gente? Tem gente que tá no Instagram que não sabe sobre o que eu posto no YouTube. Tem gente que tá no YouTube que não sabe sobre o que eu posto no Instagram. Aí, às vezes, eu falo as coisas e me perguntam, por exemplo, lá no Instagram sobre uma coisa que eu falei no YouTube. Aí eu penso, eu já falei isso? Aí depois que eu me ligo, foi no YouTube. Eu tenho que repetir aqui no Instagram. Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo. Mas eu tento ao mesmo tempo deixar os conteúdos diferentes pra não ficar a mesma coisa, porque tem gente que assiste tudo também. A minha próxima meta, eu tenho muita vontade de ter algo meu, assim, independente da internet. Que também já perguntaram aqui em cima, né,
Já imaginou montar uma loja de roupas e aproveitar o seu engajamento para divulgá-la? É o que muitos influenciadores fazem, eles abrem o próprio negócio e eu acho isso muito inteligente da parte deles, inclusive quero aderir. Mas como é algo que eu quero a longo prazo, porque em algum momento, sei lá, não sei até quando eu vou continuar sendo influenciadora. É algo que eu quero construir que dure bastante, praticamente que eu faço durante a minha vida toda, né? Então eu preciso pensar bastante, mas é algo que eu tô amadurecendo já tem um tempo. Não sei se vai ser loja de roupas ou não, gente. Tô pensando assim, o que poderia ser. Mas com certeza quando eu tiver decidido, já tiver começado, vocês vão saber, claro. Eu vou vir aqui contar, mostrar os bastidores, que tudo eu mostro aqui. É porque tem muita gente que começa as coisas e não leva adiante. E eu sou uma pessoa... A minha mãe é uma delas. Ela começa a fazer as coisas, do nada ela para, ela desiste. Eu sou o contrário, eu começo as coisas e levo até acontecer, até o fim. Até mesmo porque eu sou muito teimosa. Ô colinha mais ou menos, pelo amor de Deus, preciso comprar minha cola de cílios pra parar de passar raiva. Muita raiva que eu passo com essas colas. Gente, eu tô acabando. Eu tive que ir cortando o vídeo, porque... Eu tive não, né? O Guilherme teve que ir cortando, porque eu tinha que parar pra continuar a maquiagem, senão eu esquecia. Teve uma pergunta aqui bem legal, ó. Qual foi o filme que você mais assistiu na vida? Eu acho que o que eu mais assisti, em primeiro lugar, foi O Impossível. E toda vez que eu assisto, eu choro. E eu faço todo mundo assistir também. Se você ainda não assistiu, assista. Já tem muitos anos. Eu lembro que quando eu vi no cinema, eu chorei horrores também. Porque mexe com o nosso lado humano, né? Depois contem aqui nos comentários se vocês assistirem. Me contem o que vocês acharam. Em segundo lugar, também teve um que eu assisti muito, foi Jogos Mortais. Que eu assisti a sequência, assim. Não tem nada de fofo, mas eu adoro filme de terror e de suspense. Tô precisando, inclusive, de indicações de filmes legais. Deixem aqui nos comentários. Porque chega final de semana, às vezes eu não tenho nada pra fazer. Quero assistir um filme, eu não sei. Muitas vezes quando eu clico lá pra assistir o filme, começa bem chato e eu perco a paciência. Porque diz que o negócio tem que prender a gente no começo, aí não me prende, eu desligo. Agora deixa eu ir lá que eu vou gravar meu vídeo da Shein, depois vou arrumar meu cabelo, que eu vou colocar umas florzinhas aqui. E acho que eu vou fazer babyliss também pra esse trabalho. Deixem o seu like se vocês gostaram desse tipo de vídeo. Vou voltar pra terminar de responder as perguntas, que teve muitas outras. Um beijo e até a próxima!